Estamos iniciando mais um Mãos à Obra e hoje vai ser diferenciado. E por que vai ser diferenciado? Porque eu estou com o diferenciado, Fernando Moreira. Veio aqui a brilhantar o nosso episódio de hoje. Agora não está na minha cabeça, mas deve estar lá por volta dos 70 episódios, graças a Deus, amém. Trazendo informação para vocês. E o Fernandão vem hoje aqui mostrar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito do trabalho dele. Um cara que, cara, quando eu anunciei você, meu irmão, que eu recebi de direct, o cara vai aí, o cara vai aí, o cara veio, o cara tá aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Felipe, foi um prazer, cara, aceitar esse convite de coração. A gente tem a honra de realmente sentar na cadeira que muitas pessoas excelentíssimas, brilhantíssimas sentaram, e vai ser uma honra bater esse papo com você aí, esclarecer bastante coisa, contar bastante história. É isso, cara. Eu vejo assim, cara, você teve uma ascendência muito rápida no Instagram, e eu vendo e analisando os teus conteúdos, a gente vê que realmente você fala de uma forma bem natural e que as pessoas se identificam com aquilo. E o que eu comecei agora, falei ainda há pouco, é verdade. No meu direct, quando eu coloquei lá a sua apresentação, que eu recebi de direct, esse é bom, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Cara, e aí? Essa explosão, cara, você que me disse aí, quanto tempo no Instagram? Basicamente, a gente já está completando um ano agora. Logo no comecinho, a gente iniciou em novembro do ano passado. Foi uma forma de protesto, de certa forma. Protesto com o setor, com o mercado? Protesto com o setor, com o mercado. Eu sou empresário, completou agora em 2025 10 anos. Então, a gente sempre bateu cabeça naquela questão. Estou entregando um produto bacana, uma qualidade bacana, um acabamento bacana, uma vedação realmente eficiente. E a gente está batendo de frente com gente que está entregando menos, cobrando menos, e a gente muitas vezes não conseguindo mostrar diferenciais. Então, foi uma forma de protesto a princípio. Cara, eu vou para a rede social para mostrar meu trabalho bacana, para realmente a gente começar a subir o nível. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, então teve um início, teve um motivo. Uhum. Agora, desse início para cá, muita coisa bacana aconteceu, e aí agora a gente está vendo as coisas acontecerem. E está sendo basicamente tudo muito orgânico, né? Muito orgânico, muito natural, muito real. Sempre quando é dessa forma natural, né, é muito melhor, né? A gente consegue realmente fazer com que as pessoas que estão do outro lado se identifiquem mais com a gente, e a gente consiga trocar uma ideia, porque eu vejo o nosso setor como um setor que realmente precisa melhorar muito, não só em aspecto de produto, não. Eu acho que produto até tem hoje em dia, mas de cabeça. Eu acho que o nosso setor ainda tem uma coisa homem das cavernas, sabe? Daquele que tudo tem que brigar, que tudo tem que arrancar um do outro, e que eu acho que não é por esse o caminho, né? Eu acho que se a gente conseguir trabalhar junto, eu falo toda hora, eu falo isso aqui, quanto mais a gente se unir, melhor a gente valoriza o nosso produto, melhor a gente consegue progredir, né? E você mesmo, né? Eu estava conversando com você, você tem a sua empresa, né? E você dá um treinamento, dá um auxílio para uma galera que está ali perto de você, né? Assim, 10 anos de empresa, a gente passa por vários momentos, né? E a maturidade é algo que vem com o tempo. A cabeça que eu tinha 10 anos atrás, totalmente diferente que eu tinha 9, a 8. A cabeça de hoje é diferente da cabeça de ontem. E a gente, na imaturidade, quando a gente abre a empresa, a gente acha que a gente vai abraçar tudo, que a gente vai conseguir pegar tudo, dominar o Brasil, fazer obra no Brasil inteiro. Até consegue. Muitas consultoras fizeram isso, muitos empreendimentos grandes fizeram isso. Só que no segmento de alumínio, que é algo extremamente, ainda mais hoje, né, algo muito personalizado, não tem como você abraçar tudo. E o mercado está passando por um momento realmente muito difícil de defasagem técnica, educacional, cultural. Então eu falei, poxa vida, uma andorinha não faz verão. Mas essa andorinha, se juntar com outras andorinhas, a gente começa a tentar fazer essa régua subir. Porque a régua, ela por muitos anos, inclusive não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente está passando por um momento de uma relativa decadência, principalmente técnica no setor de esquadrias. Eu vejo bastante gente
saindo do básico e pulando direto para produtos high ticket, com alta performance, com homologação de ACM, aquilo. Mas o pessoal não passou pela formação básica. Fazer o básico bem feito, o básico bem acabado, o básico que veda. Afinal, o básico... eles querem pular do comum para o alto padrão sem ser ele mesmo alto padrão. Sem ser ele mesmo alto padrão. Porque o alto padrão, né, no último episódio com o Ricardo, estava conversando a respeito disso com ele. O alto padrão, ele começa na gente mesmo, né? O que você está falando, às vezes, no básico, você consegue ser o alto padrão. E não é apenas um sistema, porque a honra de ser alto padrão do sistema não é do serralheiro. É de quem desenvolveu aquele sistema, é de quem estudou aquilo, de quem testou aquilo. Então, onde que está o mérito do serralheiro em levar simplesmente o material, o sistema como alto padrão? Eu não vejo benefício nisso, eu não vejo mérito nenhum. Agora, muitas vezes, a gente fazendo um box, uma janela suprema, uma esquadria gold, com excelência, a gente consegue atingir uma faceta, uma ótica, um ponto de vista do alto padrão que muitas vezes quem realmente está utilizando sistemas de alto padrão não consegue entregar tudo aquilo. Então, o alto padrão é o produto, é o sistema, bacana, mas é a forma que você lida com o seu cliente, a experiência que você proporciona para ele, porque um cliente alto padrão ele vive da experiência, ele não vive só do produto. Se o atendimento não for um atendimento bacana, ele vai odiar, ele vai detestar aquela entrega. Se tiver atraso, se a esquadria não vedar, se a esquadria não correr, se a esquadria chegar arranhada, de nada adianta o sistema ele ser alto padrão. Então, são várias coisas que realmente somam. E a questão de que uma andorinha não faz verão, mas a gente tenta levar esse conceito, essa ideia pro pessoal que tem realmente sistemas alto padrão que estão sendo difundidos, mas ainda é possível extrair um pouquinho mais de suco daquele bagaço, que é eu costumo falar também, né? Por exemplo, a gente fala muito de linha Suprema e linha Gold. Pessoal, linha Gold não funciona, linha Suprema não funciona. Funciona por anos. Sempre por funcionou. anos. Sempre funcionou. E continua funcionando. Aí a turma fala assim, pô, mas chove... Entra... Não, mas espera aí. A chuva de 2025 é diferente da chuva de 1990, dos anos 2000. Hoje está chovendo mais do que antigamente. Por que a esquadria lá nos anos 2000 vedava e a de hoje não? Então, é isso que a gente tenta levar para frente, que não é apenas o produto, mas é uma somatória de coisas que realmente faz ter a excelência. Eu acho que você seguindo alguns parâmetros de... Cara, norma, não vou nem falar sobre norma, porque eu acho que é um outro assunto. A gente está falando aqui realmente de qualidade, de execução, de alto padrão e de entregar excelência para o cliente, de saber especificar uma roldana conforme o peso da folha, né, colocar um parafuso adequado e etc. e tal. E eu entendo justamente isso que você está falando. Não adianta nada você usar sistemas homologados, essas coisas todas, se você não sabe executar, se você não é alto padrão. Eu mesmo, há pouco tempo, tive uma experiência com um cliente que apareceu lá, que bateu lá na porta lá da Sonora e colocou um sistema desses homologados de mercado e que o sistemista não deu atenção, o distribuidor que teve que ir lá e o fabricante não executou com perfeição. E o cliente me procurou para consertar o que tinha sido feito errado. Então, não adianta o fabricante simplesmente com aquela intenção de querer um orçamento, de fechar alguma coisa porque o cliente pesquisou tal, mas ele não sabe executar, ele vai entregar uma porcaria. E aí tá ruim para ele, tá ruim para o sistemista que entregou um produto errado, que mesmo seja homologado, não tá. E aí que vem a minha nova pergunta para você em relação a isso. O que adianta esses sistemistas criar vários sistemas homologados e tal, se o próprio fabricante ele não é homologado, ele mesmo não é treinado, e quando ele é treinado, ele tem que pagar pelo treinamento daquele sistema que o sistemista quer vender. Qual é a tua opinião em relação a isso? É algo bem polêmico, é uma cadeia, né? O pessoal realmente foca direto no produto, como você disse agora. Me chamaram você para corrigir aquele problema. Problema do produto. Só que até chegar ao produto, tem o bom dia, tem a definição de esquadria, tem a especificação da esquadria, a especificação do vidro, até chegar na parte do produto. Então, para a gente reorganizar e reestruturar toda essa cadeia, teria que começar tudo do zero. E o pessoal, infelizmente, está focando direto no produto. Então, a esquadria de alumínio, mesmo os sistemas alto padrão, são commodities. Onde que muda? Na experiência que as empresas e os empresários e os vendedores estão proporcionando ao cliente. Eu sempre
trago como exemplo o seguinte. Pô, eu vou colocar uma porta com o famoso trilho macarrão, trilho redondo, trilho lombadinha. O Brasil é grande para arregaçar e cada um chama de uma forma. Bacana, é o mesmo trilho. Ah, mas eu tenho... Para eu colocar essa porta, você tem que pedir para o seu pedreiro vir aqui cortar a pedra ou a marmoraria, eu concordo. Só que quando eu fiz isso no passado, muitas e muitas vezes, a marmoraria cortava errada, chumbava a pedra, a gente tinha que ficar se deslocando para fazer conferência. E aí a gente vai entrar numa outra esfera, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eficiência, que você só fica correndo atrás do rabo e é um negócio absurdo. E aí começava a dar muito errado. Começava a dar muito errado. Então, a questão do sistemista realmente oferecer uma solução completa é muito interessante, porque saber especificar, saber vender, saber, poxa, eu preciso colocar esse trilho, mas eu preciso deixar a parte civil adequada para aquilo, que entra na parte da experiência com o cliente. Pô, eu não te vendo só a porta, mas eu te vendo a solução. Pô, eu tenho pessoal especializado para fazer o corte nessa soleira, porque a gente sabe, se a distância entre eixos, entre um trilho e o outro, estiver errada, a porta não vai funcionar nunca. É isso aí. Não vai funcionar. Então, poxa vida, nem que cobre para isso. O problema não é cobrar. O problema não é o preço. Se você vende caro ou barato, que é tudo muito relativo, ou se você dá de brinde, faça com excelência. O preço é uma coisa, o valor é outra. Mas a experiência para o cliente ela acaba sendo algo que, na minha visão, é primordial. Poxa, eu vou te entregar a porta, mas fica tranquilo que eu vou te oferecer a solução completa. Então, a questão de oferecer e ter sistemas homologados, certificados, é uma questão. Treinamentos deveria vir junto. Se é um produto alto padrão, poxa, vamos organizar uma mentoria, uma imersão, Materiais online mesmo, né? Como Materiais atender online. um cliente alto padrão. Eu, basicamente, hoje, não quero ser hipócrita, eu não tenho clientes classe A a todo momento. A gente atende classe média, e classe média vai um cara que ganha R$ 5.000 por mês, acredito que um cara que vai até 50. O classe A vai muito além disso. O classe A não está olhando o preço. A classe média é muito difícil, mas independente do preço, né? Venda, entregue valor. Então, os sistemistas deveriam realmente observar um pouquinho mais disso e entregar esse conjunto de coisas. Assim como eu também tento entregar um conjunto de soluções para o meu cliente, mas eu, como fabricante de esquadria, também sou cliente dos sistemistas. Então, se eles entregassem realmente um conjunto de soluções para viabilizar tudo isso dali para frente, poxa, seria excelente. A gente mudaria realmente o mercado. É isso, porque é assim que eu enxergo o mercado. Que eu acho que para você entregar um produto realmente de qualidade, não adianta você criar o sistemista criar um sistema maravilhoso que faça várias funções, que tem teste para aquilo, que tem resistência de vento para aquilo outro. Se o cara que vai meter a mão na massa, que vai fabricar, ele está achando que ele está fabricando uma outra linha de anos atrás, de que ele pode fabricar da mesma forma, e não é dessa forma. Então, você tem componentes diferentes, tem que especificar as coisas conforme aquela linha, conforme a região, conforme uma série de estudos que tem ali, e que muitas das vezes eu não vejo essas informações chegarem para os serralheiros. E é importante que você estava conversando comigo, que você ainda não trabalha com esses tipos de sistemas, né? Sim. Então, você pretende, né? Você falou para mim, né, que está procurando saber. E como é que você faz para poder buscar informações para poder se qualificar para entregar? Porque, na minha cabeça, o sistemista ele tinha que ter tipo uma forma de licenciamento de cada empresa. Se você quer fazer... não importa, se vai ser... O ideal é que não seja pago, né? Porque para você comprar o produto dele, então eu vou ter que comprar o teu produto, eu tenho que treinar para comprar o teu produto. Tem umas coisas que eu acho que é meio absurda no mercado. Mas que seja pagando. Então, assim, eu só vou poder te vender isso aqui se você tiver aqui um diploma de treinamento do sistema. E esse seria o ideal, porque aí sim você sabe que aquele fabricante, por mais que ele faça a cagada depois, mas você sabe que pelo menos ele fez um curso daquilo ali, ele sabe como fazer. Como é que você busca essas informações? Porque a empresa, normalmente, quando se ela realmente fizesse essa pesquisa, né, essa homologação, ela, logo de cara, ela já tira o corpo totalmente fora. Peraí, eu entreguei um treinamento, eu entreguei um produto muito completo. Se estão fazendo besteira dali para frente, é outra questão. É muito complexo essa questão, mas...
respondendo objetivamente a sua pergunta, que seria... Eu fugi um pouquinho aqui. Fugiu. Fugi Não, um pouquinho. a pergunta é como é que você hoje não trabalha com sistemas. Eu queria entender como é que você agora busca informações, porque você já falou para mim que no futuro você quer trabalhar com esses sistemas homologados. Como é que você busca as informações para trabalhar com esse sistema? Basicamente, o que acontece? Eu sempre trouxe para mim que tudo é sob demanda. Então, muitas vezes, e não é vergonha nenhum falar, muitas vezes aparece um determinado serviço que a gente nunca fez. Isso é muito comum. Poxa, eu nunca fiz. Mas eu vou fazer a venda porque é questão de você buscar a informação. Quando você tem informação, você executa qualquer projeto. Então, as coisas acabam vindo sob demanda. Então, aparece uma determinada obra, porque é impossível você falar assim. Imagina o seguinte... Poxa, eu tenho que me especializar nos 20 sistemistas de alto padrão que atendem o Brasil inteiro para depois vir serviços. Isso é quase impossível. Porque se você vai se especializar em tudo, você não trabalha mais. Então, você tem que pensar o que você quer, né? Você tem ali, você tem aquelas noções básicas. Poxa, eu entendo disso. Eu executo isso aqui todos os dias. Aquele produto ali, ele é bem similar. Então, a gente vai comendo pelas beiradas e quando aparece realmente a oportunidade, que a gente quer CNPJ, a gente não é ONG, a gente vive do lucro do negócio. Poxa, apareceu a oportunidade. Tem sistemas, tem catálogo técnico, tem departamento técnico desses sistemistas. A única questão é realmente buscar a informação. E agora a gente acabou de passar pela feira, pela Saivetro, né? Uhum. E nada melhor do que você ir presencialmente numa feira, eu acho indispensável. Todo mundo que está no setor de alumínio e vidro não pode perder evento, porque quando você já deixa de um evento, você já perde muita coisa. Você fica com uma defasagem gigantesca. E quando você vai, você já começa a realmente perceber as tendências. A parte do networking é fundamental. Uhum. Eu tenho um público definido que eu vendo para ele, mas eu estou mirando esse público aqui, apesar de eu não atender, mas eu converso com pessoas que atendem esse pessoal. Então, a gente acaba sabendo o que realmente rola no alto padrão. Porque eu sou uma pequena andorinha, eu sou um pequeno passarinho, eu não crio tendência. Mas a gente pega as melhores. Então, a gente tem que estar antenado na questão do network, eventos, feiras, e é assim que a gente vai trazendo as coisas para a gente começar a executar e começar a ganhar mercado. É porque o evento faz com que realmente você conheça todos os sistemas e você escolha e ali você busque realmente as informações para você estar trabalhando com aquilo ali. Mas eu volto a frisar, por mais que você tenha dito aí, tem o catálogo, tem o departamento técnico, tem isso, tem aquilo outro. Mas são poucos que fazem isso que você está falando. E quando que você vai se diferenciar do cara que está fazendo de qualquer forma, do cara que quer fazer certo? Sendo chancelado pelo sistemista, falando, essa empresa aqui, sim, pode fechar com ela, porque qualquer um vai lá e compra o perfil e faz. E entendeu? É uma briga que não tem fim, né? Porque para um engenheiro atuar, ele precisa de uma homologação, para um arquiteto atuar, ele precisa de uma homologação. Se o vidraceiro se machucar na obra e for para o pronto-socorro, quem vai atender ele tem uma homologação, mas para o camarada entregar, seja uma esquadria mais simples, seja um alto padrão. Não se exige homologação nenhuma. E aí, quando acontece problemas, acidentes. Recentemente teve um acidente fatal com um caso de uma pessoa que ela caiu, né, de um telhado de vidro por não executar o mínimo da norma quando foi feito aquilo. O mínimo, poxa. Uhum. É o mínimo. Aí que começa a vir realmente esses debates. Mas a questão da homologação ela é ideal. Por exemplo, você vai fazer uma manutenção no câmbio automático da sua Audi, da sua BMW, ninguém mexe num câmbio se não tiver um mínimo de um treinamento. Agora, no segmento do alumínio e do vidro, todo mundo mete a mão, todo mundo se vende como profissional especialista, exímio. Depois que dá merda, literalmente, aí todo mundo pula fora. E coloca lá, eu trabalho com o sistema tal, minha empresa é alto padrão tal, meu padrão tal. Quando chega lá na hora, entrega e aí, isso o tiro sai pela culatra. Uma merda. Porque ainda entrega o sistemista. É isso aí. Eu trabalho com o sistema tal. Aí o sistemista que não quis dar o suporte à homologação, eu vou vender porque o cara ele quer faturar. Ele lançou aquele produto, só que na hora que realmente dá o problema,
Pô, aí ele fala assim, não, mas aí você não deveria ter falado o meu nome, a minha marca, então aí o tiro sai pela culatra. Então, quem que deveria, no início dessa cadeia, realmente, na minha visão, se preocupar com tudo isso, é quem coloca e disponibiliza O isso no mercado. produto. É porque é o produto dele que está lá. Exatamente. É o produto dele que está lá. Cara, esse é um assunto vasto que realmente a gente Isso daria precisa dias debater. aqui. Vamos debater isso, vamos falar mais a respeito disso, porque é importante. Já que a gente quer produtos que realmente funcionem, produtos que sejam certificados, que sejam valorizados, nós, profissionais, também temos que nos valorizar para poder estar entregando esse produto funcionando e perfeito. Fica a dica aí para vocês. E agora eu quero saber, né, cara, do negócio que eu mais ouvi falar aí, que ninguém... o Fernando tá subindo no telhado, o telhado do Fernando. Fernando, que telhado flutuante é esse? Que tu foi com silicone que tu prendeu, cara? Rapaz, aquilo lá a gente balançou a internet um pouquinho naquele período ali. É verdade. Pra quem não sabe, acabei de comentar com você um pouco antes, o telhado flutuante, né? O telhado flutuante não foi eu que batizei dessa forma. Não, né? Quando eu comecei lá em meados de outubro, novembro de 2024, que eu vim pro digital, já tinha minha empresa, faz 10 anos, mas eu vim pro digital, completou um ano. É um bebê. E a ideia no início foi, poxa, eu vou postar os meus serviços e vamos começar a movimentar isso aqui, levar o padrão, e o negócio ali... O pessoal gostou daquilo, cara. O pessoal gostou demais. Claro, a estrutura em balanço, mas o que mais chamou a atenção de todo mundo, eu acredito, foi, cara, cadê o parafuso? Cadê o rebite? O que você fez? Você soldou o alumínio, depois você mandou pintar? Então tem muita coisa ali envolvida, cara. E até um seguidor, ele desde o início, eu postei aquele e falou assim, caraca, cara, um telhado flutuante. E não tinha nome aquilo, não tinha nome. Aí um telhado flutuante, eu falei, caraca, flutuante, cara. Nome bom, né? Gostei! Nome comercial, nome pega, comercial, legal. Vendível. Eu falei, legal, cara, eu posso fazer uso disso um dia. E é um produto excelente, cara, é um altíssimo padrão. Como você diz, não é homologado, mas é uma estrutura em balanço. Sim, se a gente for realmente lá em cima, né? Exatamente, pô. Eu já passei dos 3 dígitos. O negócio é pancada, é resistente. É resistente. E tá a questão de ser alto padrão também. Tem uma limitação ali de comprimento, de largura? Cara, é algo bem polêmico, porque eu não tenho um número realmente. Então, poxa, Fernando, quanto aguenta? Porque eu sou bem sistemático nessa questão de quanto, né? Peraí, aguenta, quanto? Aguenta eu. Então, eu já cheguei a fazer uma estrutura daquela com 1,80m, 1,90m, cara, eu subi na ponta. E numa parede tradicional. Só que tem que ter uma viga de concreto ali. E depois disso a gente acabou fazendo um treinamento disso. Mas a questão do treinamento, eu fui muito claro na época. Pessoal, vai ser um treinamento realmente que vai ser vendido, não vai ser uma dica comum como eu faço aqui. Por quê? É lindo, é maravilhoso, só que tem que ser feito com muita responsabilidade. Se você fala que a gente não tem noção, eu particularmente, tudo que aconteceu de um ano para cá, eu não fazia ideia do que poderia acontecer há um ano atrás. E graças a Deus a gente está sendo reconhecido. Mas se a gente fala uma besteira aqui, se eu mostro uma forma de fazer algo e a turma começa a fazer aquilo, que é a questão da homologação dos sistemistas. Eu tive essa responsabilidade. Poxa, eu vou fazer um treinamento para o pessoal fazer isso. Porque se você chega lá e fala, é assim, assado, a turma vai ver no primeiro minutinho do vídeo ali e já vai sair pendurando vidro, cara. E aí vai começar a dar problema um atrás do outro. Quem que fez isso? Foi o Fernando. É um produto, cara, aquilo, modéstia à parte, diga-se de passagem, cara, eu tenho na frente da minha empresa. Todo dia que eu vou chegar lá, eu olho e penso assim, eu falo, caraca, esse negócio é bonito. É realmente bonito. Mas tem que ser algo muito... A responsabilidade de você fazer isso é muito alta. E mesmo você, às vezes, dando treinamento, falando isso tudo, o cara vai chegar lá e vai tentar encontrar uma forma dele poupar e vai acabar fazendo cagada. Vai fazer. E outra forma de blindar também é o seguinte...
eu tenho uma opinião de que nada de que... Relativo, tá? Não dá para seguir isso como regra, mas o que é bom custa. E muitas vezes não custa barato. Isso é para um carro, isso é para uma roupa, isso é para um smartphone, para um celular, por um computador. Então, se a gente não vende muitas vezes uma informação, todo mundo vai ter acesso àquilo e todo mundo vai sair fazendo. Então, quem fazia e conseguia colocar um valor justo na venda, poxa vida, agora todo mundo faz, que é a questão da oferta e demanda que a gente está passando no nosso segmento hoje. Então, o pessoal falou assim, está em crise, está em crise. Cara, o mercado enxugou. É que nem o nosso pulmão, né? A gente incha... mas ele volta. Então, o mercado, quando ele dá essa desinflada, é crise. Mas é crise porque tem muita gente no setor fazendo. Não é que não tem serviço. Tem muito trampo, tem muito serviço para todo mundo. Só que tem muita gente para executar. E o telhado, cara, o projeto é maravilhoso. Só que se amanhã ou depois passar a ter muito mais gente do que a demanda de telhado, isso vai virar carne de pescoço. Assim como já está virando... porta de ACM. Isso assim como já está virando muita coisa que a intenção não é vir aqui e realmente começar a metralhar métodos e crenças, cada um tem a sua, cada um administra e entende o seu negócio da forma que lhe é pertinente. Mas que muita coisa que era para ser tido como alto padrão está virando carne de pescoço, isso não é novidade para ninguém, né? O Fernando tá polido aqui, eu entendo, né? Ele tá aqui no podcast, tá aqui, não tá querendo gerar polêmica, mas vocês já me conhecem, né? Eu não aguento, não. Mas o mercado, o que acontece, o Fernando? A galera, todo mundo coloca a cara, vamos empreender... tem um curso daquilo, ganha 50 mil reais por mês, tem gente que oferece que vai ganhar 100 mil reais por mês, tem outro que vai receber 150 mil reais por mês. Eu estou quase fazendo esse curso aí, porque eu tenho empresa há 6 anos e não ganho isso. Enfim, o que eu quero dizer? Os funcionários, eles veem você montando a empresa ela vai progredindo, a empresa vai ficando rica, não você, a empresa vai ficando rica. Então, ela vai comprando máquinas, ela vai comprar um automóvel, ela vai melhorando, ela vai progredindo cada vez mais. E aí, nada mais natural do mundo, as pessoas elas olham e veem assim, pô, isso dá dinheiro. Isso aí dá dinheiro. Mas ela não sabe a dor que é você estar sentado do outro lado, né? O quanto que você não dorme, que você não perde o sono, né? O quanto que o boleto não para de chegar também para você pagar. Mas só que ele não enxerga esse lado, ele só vai enxergar esse lado depois que ele vai lá testar, né? Só que muitos chegam lá, ganham, mas eles só querem o bônus, né? Eles só querem o lado bom do negócio. E quando vem o lado ruim, e aí que começa a complicar. E aí o mercado está fazendo o quê? Está inflando cada vez mais de pessoas que não são qualificadas para estar à frente de uma empresa. Eu arrisco que dessa galera toda aí, 20% talvez realmente tenha capacidade de gerir uma empresa e fazer com que ela se torne sólida e responsável, principalmente responsável. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de responsabilidade mesmo. E as outras não, as outras acham que é um parque de diversão e que vai sair da empresa onde ele está, que muitas das vezes ele está bem, ele cumpre muito bem a função lá, ou de instalador, ou de serralheiro, só que, pô, cara, isso não quer dizer que você é bom de instalar, você é bom de cortar e de montar, que você vai ser um bom administrador, que você vai ser um bom contador, que você vai ser um bom marqueteiro, que você vai ser bom... Porque quando você está à frente de uma empresa, você tem que ser bom... Em tudo. Em tudo. O que você acha, Fernando? Já que você não quis falar, eu falei. Agora eu levantei a bola para você dar sua opinião. Vai? Não necessariamente a gente consegue ser especialista em tudo, mas todo empresário tem que conhecer todas... Opa! Tem que conhecer todas as óticas, todos os pontos de vista do negócio. Eu sempre falo que você produzir uma esquadria ou instalar a esquadria é o menor dos seus problemas. É o menor.
Porque se você tem uma gestão, isso começa na venda. Na minha opinião, eu acredito que isso começa na venda. Sim. Você vendeu errado, acabou. Dali para frente é só para trás. Dali para frente você só vai se preocupar para perder menos dinheiro, porque muita gente já começa na venda quebrado. Se o cara, quando ele começa a diluir aquilo para frente e destrincha os valores da venda, Calculou errado. já calculou errado, dali para frente é o famoso, dali para frente é só para trás. Mas o empresário, ele tem que conhecer de tudo um pouco. Ele tem que entender sobre jurídico, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de compras, ele tem que entender da produção. Porque é muito comum um empresário quebrar. Cara, a empresa nasce a todo momento, empresa quebra a todo momento. Agora mesmo tem empresa nascendo e tem empresa quebrando. Aí, se o camarada dá certo na vida, pô, eu sou bom. Mas quando a empresa quebra, foi meu funcionário que quebrou. Não, peraí. Então, se o seu funcionário quebrou, você não estava fazendo o seu papel de gerir. Mas eu não estava vendo. Então, é outro problema. Então, você não estava sendo capaz o suficiente de acompanhar tudo aquilo. Então, tudo é gestão. A empresa quebrou por má gestão. Cara, toda empresa quebra por má gestão. Ou má gestão financeira, ou má gestão de recursos, de pessoas. É má gestão. Não existe uma empresa dita próspera. Próspera não é só dinheiro. Próspera é realmente o negócio, ele está funcionando tudo redondinho. Pô, a empresa quebrou. Não faz sentido alguém falar dessa forma. Então, o empresário ele deve conhecer, sim, de tudo. E o pessoal está entendendo de cabeça sem entender. Eu não digo nem que não está entendendo de marketing, de vendas. Cara, a turma está vendendo esquadria sem entender da esquadria, que é o mínimo. De calcular uma esquadria. Porque é o que você está falando, o que acontece demais no mercado, né, e isso estoura muito nos peitos de todo mundo, porque engana-se você que quando você aponta o dedo para um coleguinha seu serralheiro que esteja errando, em vez de você apontar o dedinho para o coleguinha, vai lá e fala assim, cara, tu tá fazendo errado. Pô, cara, melhor assim. Vai lá dar uma dica construtiva pro cara, em vez de você apontar o dedo e ficar falando merda pros outros, entendeu? Porque nós somos um setor que já muitas das vezes, mal visto dentro da construção civil. É sempre jogado do lado. Então, às vezes, você chega lá, está no arquiteto, está lá o cara do mármore lá, o cara apresentando, não sei o quê. Aí, tu chega ao serralheiro, calma aí, espera aí, só um minutinho. Daqui a pouco eu falo com você. Vai medindo aí. Porque a gente se coloca dessa forma. Porque pessoas do mesmo setor já falam mal da gente mesmo. Esse que é o problema. Então, eu enxergo que a gente tem que cada vez mais colocar o nosso nome e nos defender. É aquela história, né? A gente educa dentro de casa, né? Defende fora de casa, né? E dá o esporro dentro de casa. Na verdade é isso que eu queria dizer. Fala, defende fora de casa e dá o esporro dentro de casa. Falei isso? Falei, eu acho que eu confundi, né? Bom, acho que é isso. Vou tentar repetir aí. A gente dá o esporro dentro de casa e defende fora de casa. É isso aí. Deu para entender. Então, a gente tem que realmente fazer com que esse setor ele melhore. Agora eu perdi o fio da meada. A gente estava falando de quê? Desse vai fora de casa, dentro de casa. Eu acabei perdendo A gente estava falando sobre realmente o empresário, ele conhecer, né? Sobre tudo aquilo que está no entorno do negócio dele. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião, eu sempre fui muito polêmico em relação a isso. Cara, a grande maioria ainda erra, mas erra muito nisso. Cara, para mim, silicone acético, você tinha que pegar aquela caixa de silicone acético que você tem lá guardado, você tem guardado lá, pega e joga no meio da rua. Não, na rua não, no lixo, né? Não vamos ser ecologicamente correto. Cara, silicone acético para esquadria de alumínio é algo que deveria... Cara, o fornecedor deveria falar, cara, eu não vendo. Se aqui é um fornecedor de esquadria de alumínio e vidro, eu não vendo silicone acético. Eu vim de uma formação técnica em química. Então, isso lá em 2010, cara, eu me formei no Senai em 2011. Então, foi 2010 e 2011 que eu me formei como técnico em química. A gente tem uma noção básica que o que é ácido, o que é acético, ele reage com o que é básico. Então, você passa um silicone na parede, no requadro, na alvenaria, que tem uma natureza alcalina, tem o cal, tem o cimento. Cara, aquilo é base. Quando aquilo reage um com o outro, aquilo dá problema. Então, onde que a gente
entrega um selante num produto nosso que a gente não tem contato com o substrato? Nada. Talvez num aquário, mas se você também colocar um silicone acético num aquário, você vai ter problema, você vai matar seus peixes. Esfarela vai também, dar problema. com o tempo, né? Então, a questão é o seguinte, o empresário, a gente aprende todo dia. Cara, eu aprendo todo dia. Eu tenho essa premissa, cara, que a partir do momento que a gente está fechado a aprender, ali você não vai muito mais longe. Cara, a gente aprende técnica de venda. A gente aprende uma forma diferenciada de fazer um produto, mas, cara, a pessoa entender do produto, da Suprema básica, da linha Gold, que ela já está vendendo, que é diferente da pessoa que está saindo do vidro temperado e está se especializando pela linha Suprema. Beleza? Ótimo. Cara, o cara ter várias dúvidas é super pertinente, ele está aprendendo. Mas agora, alguém que já vende, não saber o básico, é preocupante. Porque quando você se diferencia, você entrega um algo a mais, você vai realmente conseguir agregar um valor na venda para você ganhar um pouco a mais. Mas só que para você se perpetuar no mercado, se você não for bom, você vai fazer uma venda, você vai fazer duas, vai cair naquela rádio peão da sua cidade, da sua região, que as suas obras dão problema, você não vai longe. Ou se você for, só cobrando barato, né? Mas aí qual que é o interesse nisso? Cobrar barato, que não é cobrar barato, né? Trabalhar sem lucro. Então, o que realmente faz você agregar valor na venda é se diferenciar e entregar algo a mais. Só que para você se perpetuar no mercado, o cara entrega um produto bacana, o cara entrega um box bacana, o cara faz uma portinhola de pia bacana. Chama esse cara aqui, que ele trabalha, ele e a esposa dele, na garagem da casa dele. Mas chama esse cara, que esse cara ele vai fazer um produto, ele vai entregar. A experiência com ele é diferenciada do que se fosse com outras pessoas. Mas tem que ser o básico bem feito. E o empresário hoje, ele abre empresa, vendo justamente, vou ganhar 50, 100, 150 mil reais, mas na hora que entra, bacana. Mas na hora que começa a arrebentar para tudo que é lado... Na hora que dá o aí problema... É o salve-se quem puder, né? Você tem que ter o recurso para cumprir com aquilo lá. E muitas das vezes o cara vai lá e... Cara, e agora? Fiz merda, cobrei barato demais. E aí ele vai e some. Cobrou barato demais e ainda começa a dar problema. E se ainda você cobra barato, mas morre ali, é a questão da eficiência, né? Tem gente que vai 5 vezes na obra para fazer uma vedação numa janela de correr 2 folhas. Vazou. O cara já... O cara ele pode ter cobrado caro. O lucro todo embora ali. Não, ele pode ter cobrado caro. Ele pode ter pegado o material jogado lá em cima porque ele tem uma venda, ele tem uma lábia muito boa. Cara, o meu produto é muito bom, compra de mim. O cara pagou aquele caminhão de dinheiro naquele projeto. Só que o tanto que o cara volta na obra, o cara ele ganhou menos do que o cara que cobrou barato fez uma vez só. Fernando, você acha que falando agora um pouco do atual momento que a gente está na febre de inteligência artificial, tanto para vídeo, para foto, para tudo, é claro, é uma baita de uma ferramenta, ajuda pra caramba, textos meus, eu faço texto, vou lá, digito de qualquer maneira, tá, isso, peço lá, agora conserta para mim, na concordância, no erro de português, isso é uma baita de uma ferramenta para uma série de coisas. E tudo que é para o bem pode ser para o mal, né? Então, o quanto que isso também gera de autoridade para as pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum, porque ela acaba criando o conhecimento do negócio através da inteligência artificial. Ela cria um Instagram que ela pode criar um vídeo de uma casa linda e maravilhosa, no qual um cliente que está do outro lado enxergue aquilo ali e não saiba que seja IA. Ele cria uma foto. Cara, isso... Para o mal pode atrapalhar muito também, não só o nosso setor, mas qualquer outro setor. Tu não acha, não? Cara, a inteligência artificial, como qualquer ferramenta, ela é super bem-vinda, né? Como você disse, para o bem ou para o mal. Eu sou um cara 100% adepto e entusiasta de toda e qualquer ferramenta. Eu também. Hoje, a gente não vem para ajudar. Vem para ajudar. As pessoas que usam exatamente, da forma errada. Exatamente. O que acontece? Eu não tenho recurso para contratar uma equipe de 10 pessoas para fazer uma obra. Mas eu tenho um recurso, eu consigo, cara, desprender um parcelamento, um financiamento para investir num maquinário que vai trabalhar pelos 10. Mas vai me custar igual. Não vai custar igual. Investe num maquinário porque o custo de mão de obra é muito alto e ineficiente. Então, quando a gente traz de ferramentas, tudo que é ferramenta, cara, eu sou conhecido hoje pelo pessoal...
Ô, Fernando, como é que você faz para dar conta de tudo isso, cara? Primeiro, o cara que não tem máquina no setor de esquadria de alumínio, basicamente o cara não é ninguém. Não tem como você concorrer com um cara que minimamente tem um estampo manual, que você coloca o perfil ali e puxa a alavanca e faz a usinagem em 1 segundo, com um cara que está fazendo na mão. Então a ferramenta ela é super bem-vinda. Cara, o cara que não tem ferramenta, e ferramenta é tudo. É um bom computador. Computador ruim, você fica esperando a boa vontade dele. Não, ele que tem que. Bom celular. É um bom celular, uma boa câmera, um bom carro para você transportar as suas esquadrias, uma boa máquina. E entra a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial ela cria bons roteiros de venda para você quebrar alguma objeção do cliente, mas tem gente que está se respaldando 100% na inteligência artificial. Esse que é o problema. E a inteligência artificial ela é algo que tem que ser realmente dado muita atenção. Porque a inteligência artificial, ela resolve coisas complexas de forma simples, mas o que é muito simples, ela pode te vender. E acontece muito. Teve uma vez que um cliente, ele me... Nossa, isso foi ano passado, acho que foi ano passado. Um cliente, ele me fez uma pergunta que eu não sabia. Eu perguntei para a IA. A IA me respondeu, eu passei para ele. Cara, você acredita que o cliente falou assim, não, mas espera aí, isso aqui tá errado, cara. Eu perdi a venda. Eu falei, caraca, eu descobri da pior forma que a IA erra. E quem se ampara 100% na IA tá construindo um castelo de areia. É isso aí. Por mais alto que esteja, cara, é a IA, não é você. Você que tem que ter o conhecimento. E a gente não sabe tudo. Mas é como a gente vai vendendo também os sistemas, pô, a gente vai tendo conhecimento também por demanda. Eu lembro um dia que hoje, até esse estúdio aqui mesmo, ele tem essas películas de privacidade, né? Em 2016, uma arquiteta, ela perguntou para mim, ela falou assim, eu quero um vidro, Fernando, para colocar no piso aqui e eu quero que ele mude de cor. Eu falei, que cor que você quer? Não, ele é transparente e fica branco. Eu dei risada, né? Em 2016, tem 9 anos. Eu falei, mas você tá de sacanagem comigo. 2016, eu tinha 1 ano de empresa, porque eu abri a empresa em 2015. Eu falei, olha, daqui poucos meses vai ter a FESCO. Aí foi lá em 2016. Aí eu fui lá, rodei aquela feira, rodei a feira e não achei aquele negócio. E fui chateado para casa. Caramba, eu vou voltar para ela e vou falar, pô, o cara que deveria conhecer da tendência, não, o cara não conhece. Na hora que eu fui saindo da feira assim, ó, veio um tuque do lado, eu olhei assim e falei, caraca, o vidro mudou de cor, que bacana, que barato. Aí no finalzinho da feira, cara, era tipo finalzinho de feira. O pessoal tava começando a juntar as coisas, eu falei, não, vem aqui, me explica sobre isso aí. Então é muito por demanda, mas agora a gente realmente estruturar o nosso negócio na IA, eu acho muito arriscado. Eu também acho. Arriscado. Um tempo atrás, eu fiz um vídeo em relação à responsabilidade técnica. Dei uma lida, dei uma pesquisada no Google, pedi ajuda para a inteligência artificial. Depois que foi criado aquele texto todo, que eu criei o roteiro, as coisas todas, eu fiz o vídeo? Não. Liguei para o Maurício, que é o perito. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Vê o que tu acha. Vê se tá batendo as informações tudo direitinho aí. Porque realmente era um campo que eu não tinha um conhecimento. E aí a inteligência artificial ela vai te dar um caminho, vai te dizer muitas das vezes coisas certas, mas você tem que se certificar e filtrar se aquilo ali realmente está correto. Se faz sentido, minimamente. Faz sentido, né? Porque senão é o que você está falando. Hoje, tanto eu quanto você, a gente tem responsabilidade, porque as pessoas seguem o que a gente fala, seguem o que a gente está dizendo. Né? Toda pessoa que está na internet falando alguma coisa tem que ter o mínimo de responsabilidade com aquilo que está sendo. Influenciando pessoas, né? Exatamente. Influenciando pessoas. E a inteligência artificial é uma baita ferramenta, ela tem que ser realmente muito utilizada cada vez mais, mas vamos tentar ter responsabilidade para usar ela também, né? A inteligência ela pinta tudo o mais colorido possível, né? Mas só entende da coisa quem está vivendo aquilo no dia a dia. E isso foi um dos motivos que o pessoal se identificou bastante. Você falou assim, pô, Fernando, em 1 ano você conseguiu fazer essa bagunça toda, esse barulho todo. Cara, mostrando o dia a dia, mostrando o que a gente vive.
basicamente mostrando o que a gente vive todo dia. Então, uma coisa é você... Um exemplo bem simples, né? Uma coisa é você mostrar um serviço pronto. Outra coisa é você mostrar os bastidores daquilo e realmente mostrar todas as dores. Porque a gente sofre todo dia. A gente chora, a gente se desespera. No outro dia a gente está fazendo churrasco, comemorando alguma coisa, alguma vitória, mas no outro a gente está querendo dar... Chorando, querendo chutar largar cachorro tudo, não quero mais saber de nada disso na minha vida. Cara, isso é uma loucura todo dia. Num dia a gente ama o setor, no outro dia a gente odeia, né? Não, Eu não aguento mais isso. E isso faz parte. Mas o pessoal se identifica porque a gente é de verdade, pô. A gente mostra os bastidores daquilo. Porque é aquela faceta, né, do marketing humanizado que é algo já validado, né? Pessoas que realmente mostram a cara por trás daquele logotipo daquela empresa tem muito mais credibilidade. Poxa vida, eu tô vendo que pessoas movimentam aquilo. Não sai do nada. Não é a IA que simplesmente cospe uma informação. Não, cara, tem um conhecimento, tem anos de estrada, tem bagagem. Esse cara já sofreu, esse cara tropeçou ali, mas esse cara fez um negócio bacana. E altos e baixos, né? A nossa vida é assim, né? É que você fala, um dia dando risada, outro dia querendo chorar, chutar, morrer. No outro dia a gente volta querendo abrir uma serralheria em cada estado do Brasil. Agora eu vou te pegar no teu calcanhar de Aquiles agora. Agora eu quero ver como é que tu vai sair disso. Você... eu sou um super defensor de software, de cálculo. Acho que ele ajuda muito a nossa vida. Mas eu sei que o senhor não gosta muito não gostava muito de cálculo, de software. Achava que o negócio era feito na mão e tal. E há pouco dia eu vi o senhor lá com alguma coisa de software lá. Mudou de ideia, meu amigo? Vamos começar aqui, isso é bem polêmico. Tu mudou de ideia? Eu comecei a empreender. Fernando CNPJ abriu a sua primeira empresa lá em 2015. Tinha 21 anos. Eu digo primeira empresa porque eu comecei com sócio e depois nós desfizemos a sociedade. E eu abri a minha empresa, a minha atual empresa, junto com a minha esposa. Então o pessoal falou assim, porra, como assim primeira empresa? Deu ruim a primeira? Não, a gente desfez a sociedade, a primeira empresa continua até hoje. Me dá o meu martelo, fica com a tua chave de fenda e vamos que vamos. E vamos que vamos. A gente simplesmente redirecionou as coisas. E quando eu comecei lá em 2015, cara, eu acho que isso é a crença de todo serralheiro, talvez todo videaceiro que é funcionário, que é CLT. Se eu ganho X, eu vou começar a trabalhar por conta. Cara, eu vou ganhar no mínimo o dobro. Cara, tô de cabeça. Mas só me contaram a parte boa. Não me contaram a parte ruim. E quando você começa a empreender, hoje a informação ela é muito mais clara. Quando você começa a empreender, você não vê dinheiro logo no início. Tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem gente que fica 10 anos patinando para começar a ganhar dinheiro. E eu lembro que eu trabalhei o ano de 2015 inteirinho, cara, empatando dinheiro. Eu não tenho nem vergonha de falar, cara. Eu chegava em casa, eu chorava. Eu falava, o que eu fiz da minha vida, cara? Eu ganhava bem, funcionário, das 7 às 5, não tinha sábado, domingo livre, feriado livre. O que eu fui inventar? Isso em 2015? De lá para cá, muita coisa rolou e o mercado enxugou mais ainda. Mas lá em 2015, cara, eu não tinha recurso para comprar um software. Então, eu vinha de uma empresa que utilizava software, mas quando eu vim para o mundo do CNPJ, não sobrava dinheiro nem para colocar gasolina. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso, que principalmente isso é muito comum. No início, né? Que tu tá com pouca experiência, tu tá só e a turma se ilude também, aquela questão do faturamento com lucro, né? É isso aí. É muito distante. E eu falava, o que eu fiz, cara? E é um caminho sem volta muitas vezes, porque você fecha uma obra hoje para você entregar ela daqui 6 meses. Cara, eu não posso parar, não tem como parar. Aí quando você chega lá daqui 6 meses, para você se manter, pelo menos a questão do operacional, você tem que continuar escalando aquele negócio contra a sua vontade. É um caminho sem volta. O camarada, ele se livra das drogas, mas ele não sai do universo de esquadrilha de alumínio e vidro. Porque se você tem uma padaria, um mercado, você fala assim, amanhã eu não vou abrir, você não deve nada para ninguém. Alumínio, não. Então, dificilmente uma empresa fecha. Empresas quebram, mas não fecha. Então, eu não tinha dinheiro. Falei, cara, preciso fazer esse negócio girar. E em função
da limitação. Basicamente, português, não tinha dinheiro. Aprendi a calcular. Falei, cara, não, peraí, se um software ele calcula isso, da onde que ele tira tudo isso? E aí que eu fui estudar a fundo. Cara, eu tenho no mínimo 95% do catálogo da linha Suprema decorado na cabeça. Mas decorado porque você realmente fica decorando? Porque você vive isso todo dia. Então, É o dia a dia, em né? função daquela dificuldade, a gente criou calo, né? É. E aí eu acostumei. As coisas começaram a acontecer, começou a prosperar. E eu sempre tive aquilo comigo. Cara, eu não preciso. Eu não preciso. Só que aí que entra outra questão. Poxa, a empresa é dependente do Fernando. Se o Fernando amanhã ficar com gripe e não vir trabalhar, ninguém gera nenhum plano. E a minha esposa, que está aqui acompanhando, ela trabalha todo dia comigo, só que ela não tem a facilidade que eu tenho. Então, ela consegue administrar a empresa no geral, exceto a parte técnica. Então, de um ano para cá, muita coisa aconteceu. O Fernandão veio para a internet, começamos a fazer treinamento, estou dispondo tempo em rede social, segunda, sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, o tempo ficou mais curto. E aí que vem a necessidade da gente realmente dar um passo para trás e falar assim, poxa vida, cara, realmente a questão do software no dia a dia faz muita diferença. Então, muita coisa a gente continua fazendo ali. Esses dias a gente bagunçou um pouquinho lá falando sobre trigonometria, sobre ângulo, que é um negócio muito mais complexo. Mas no arroz com feijão, cara, você ter sistemas tradicionais de mercado, desde a linha 25, 30, 42 Suprema, Gold, Chroma e por aí vai, cara, ajuda demais. É. Ajuda muito. Então a gente realmente... E qual é o maior facilitador que você entende ali? Não só em relação ao cálculo, né? Mas ele tem... O software ele pode te ajudar em várias outras formas, né? O que você está enxergando no software que você vê que é um grande diferencial para o que você já tem em mente? A parte dos custos ali visível é muito mais visível, é muito mais claro, né? Você vê. Porque quando você começa a falar de esquadria, tudo começa na venda. Então, se você não consegue enxergar os custos, tudo que engloba a formação de preço, você já está no escuro. Uhum. Então, a parte do custo, cara, é algo muito claro. Então, quem quer realmente prosperar na esquadria, nesse setor, realmente tem que dar muita importância para a precificação, ver realmente quanto está sendo gasto em cada uma das coisas. E depois, por aí, depois disso, vai muita coisa, né? Poxa, eu tenho uma relação de acessórios, eu tenho uma relação de perfis, eu tenho uma... Cara, eu achei fenomenal aquela questão de personalizar. Pô, eu tenho uma porta de correr 2 folhas, mas eu vou colocar reforço, não vou colocar reforço, que tipo de trilho, e o sistema ele vai se adequando àquilo, né? Então, cara, hoje o mercado é que a classe média, que acho que 90% dos videoceiros hoje atende classe média, é tudo muito personalizado. Uma porta é de um jeito, outra porta é outra, não segue mais um padrão necessariamente. E aí que o software ele realmente ajuda muito a gente nessa hora. E aí tá facilitando, tá agilizando. Você tá gostando? Tá? Ela falou que gosta, tá, gente? É que ela tá aqui, quietinha, tá sem microfone, tá só assistindo aqui de camarote. Não, ela ama, que agora, se eu não vier trabalhar amanhã, ela consegue. Porque eu fumo é nela, ela que atende o pessoal. Né? Então, se qualquer dor de barriga lá na empresa, ninguém liga para mim, liga para ela. Né? Então, ela falou, eu tô resguardada, né? Meu amigo, e essa nossa questão de falta de mão de obra? Não tem como a gente não tocar nesse assunto, que é um assunto que vem atrapalhando muito do setor da construção civil, cada vez mais os profissionais estão ficando mais velhos e qual vai ser o futuro do nosso setor, do setor da construção civil em geral, né? Porque pedreiro, marceneiro, serralheiro, tá tudo entrando numa escassez muito grande. Você tem alguma coisa em mente, alguma coisa que possa ajudar, contribuir, uma ideia? Ou você acha que realmente não tem solução? Como é que você enxerga esse lado da mão de obra hoje em dia no nosso mercado da construção civil em geral, né? Eu acredito que para o profissional, para a pessoa em si que executa o serviço, vai melhorar muito. Porque a pessoa que executa, ela nunca vai ficar... Um bom profissional nunca vai ficar sem o serviço. Porém, as grandes indústrias só perdem com isso. Porque quem realmente forma o preço, ou deveria,
são as grandes indústrias. Então, o pessoal realmente tem custos maiores, tem alíquotas de imposto maior. Então, quando um grande forma um preço e todo mundo começa a se amparar naquilo ali, todo mundo ganha. Agora, quando o pequeno ele forma, ele faz o dele. Porém, quem deveria reger o mercado, o negócio ele começa a desandar. E a questão da mão de obra é o seguinte, cara, em se tratando disso, às vezes uma empresa tem 20 funcionários, mas um cara, ele realmente é diferenciado, em função de hoje tudo ser muito personalizado, que é diferente de há 10 anos atrás. 10 anos atrás, uma porta de correr 2 folhas é assim que faz e acabou, não quer, não compra, e eu vou vender outra obra. Hoje é tudo muito personalizado, onde as empresas grandes começam a perder em função de não ter mão de obra qualificada. Então a empresa começa a sofrer, o cara sai, começa a trabalhar por conta, a princípio ele começa a ganhar dinheiro, mas o mercado ele acaba vindo cada vez mais para baixo. Eu acho que... Acho não, cara. Para mim é algo muito nítido. O mercado ainda vai sofrer bastante, cara, com essa questão de falta de mão de obra, porque não vai renovar. A venda não está sendo significativa para realmente incentivar os empresários a pagar melhores salários. É uma cadeia que... Cara, tudo começa na venda. Eu tenho esse princípio que o cara vendeu errado dali para frente, é só para trás. Não tem como você pagar um salário digno para um cara bom. Se um cara bom está dentro da empresa ganhando um salário bacana, ele não tem por que sair. Mas quando ele sabe que o que ele faz é muito além do que ele está recebendo, ele sai, ele faz o dele. Mas a empresa, cada vez, ela vai perdendo mais gente. Eu acho que o mercado não está favorável para quem é grande hoje, em função da personalização. Quando a indústria do alumínio, da esquadria, ela realmente produzia esquadrias e mandava isso, instalava e pronto, acabou, não tinha recorrência de ficar arrumando problemas, de ficar corrigindo problemas, na verdade. Agora, em função da personalização, o mercado não está sabendo lidar com isso, é muito erro, não tem preço para isso. E a mão de obra está indo cada vez mais trabalhar por conta. Eu acho que... E isso traz tudo para baixo. Traz preço para baixo, traz produto para baixo, traz falta de mão de obra, uma série de... Mas o que você falou é interessante, realmente. O cara se destaca, a empresa, ela tem seus custos, né? Tem custos que fogem do que a gente pode ter, né? Porque a gente coloca um salário todo dentro da carteira e aí vem a tributação e quase que dobra, né, o valor do salário que você paga para o cara. E você tem que procurar recursos e maneiras de poder valorizar aquele profissional, que é um PJ, por exemplo, né, é uma solução, mas que também lá na frente você pode se estrepar como empreendedor, né, se o cara realmente não cumprir com a palavra dele, ele está ali cumprindo o horário, ele é um funcionário. Então, assim, eu vejo que o caminho dele abrir a empresa é natural, porém, voltamos lá para aquele anúncio, para aquele assunto lá do início, e as responsabilidades que ele vai ter para aquilo ali de saber gerir a empresa ou não. Mas a empresa grande realmente ela fica vendida, porque chega a um ponto que a escassez está tão grande e que fica naquele leilão de te dou 1.000, outro, te dou X, outro, te dou 2X, te dou 3X, te dou 4X. Chega um momento que a empresa não consegue mais pagar o cara. O cara está ganhando mais do que eu, está ganhando mais do que você, está ganhando mais do que o dono da empresa, entendeu? Exatamente. E sem custo nenhum, sem nada. Então, é uma situação difícil. E a inteligência artificial também tem muito a ver com isso. Dá a entender. Eu estava pesquisando algumas coisas vindo lá da Europa. O que está acontecendo? As pessoas que são de áreas de dentro de escritório, administrativo, essas coisas todas, estão sendo substituídas pelas inteligências artificiais, né? Ou no atendimento ao cliente ali, no telefone, no WhatsApp. Então, essas coisas facilmente consegue a inteligência artificial substituir. E pessoas que são de faculdades, essas coisas todas, elas estão fazendo o quê? Migrando para os setores da construção civil, isso na Europa. Então, está tendo treinamento para pedreiro, está treinamento. Então, pessoas que são técnicas em contabilidade, estou chutando aqui, tá, gente? Eu não me aprofundei tanto a respeito disso, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que isso já está acontecendo na Europa. Então, pessoas que têm faculdades de outras estão indo para lá porque está faltando profissional. Quando falta profissional, o que acontece?
paga-se bem. Paga-se bem. É oferta e demanda. Então, o pessoal de escritório está pagando merreca e o pessoal de mão suja, digamos assim, está lá sujando a mão e ganhando muito bem. Eu costumo falar que o Brasil ele tem um delay, um atraso de, no mínimo, de 5 a 10 anos do que acontece nos Estados Unidos e Europa. E essa tendência já vem de muito tempo. Tudo que acontece lá, o Brasil, nesse ponto, ele é muito privilegiado. Tudo que acontece lá, você pode contar de 5 a 10 anos acontece aqui. É. Ah, mas na Austrália, isso eu via quando eu estava... eu estava no ensino médio. Na Austrália tá pagando melhor para carpinteiro do que para engenheiro. A turma rachava o bico aqui. Mas nunca. Aconteceu. Hoje, um carpinteiro, que é uma profissão que já está em extinção aqui, carpinteiro exímio, o cara profissional que chega e faz todo e qualquer projeto, o cara ganha muito mais do que um engenheiro. E onde que a gente começou a ver engenheiro fazendo o transporte de pessoas, o famoso Uber? Então é questão de oferta e demanda, e o mercado da esquadria está da mesma forma. O mercado, ele desinchou, essa bolha, ela murchou, e está um olhando para a cara do outro. É onde que o cliente, ele domina a negociação. Peraí, se você não fizer nesse preço... Eu já entendi sua qualidade, mas o outro também eu já entendi a qualidade do outro. Mas o outro ele está fazendo mais barato. Oferta e demanda. A balança inverteu. Antigamente, eu lembro que quando eu comecei com alumínio, me venderam essa ideia. Cara, entra que tem serviço pro bom, pro ruim. Realmente tinha. O bom pegava os melhores, os ruins ainda ganhavam dinheiro. Hoje, cara, o cara que tem uma empresa grande está competindo com o cara que trabalha na garagem de casa. O cara que tem uma qualidade diferenciada acima da média está competindo muitas vezes na mesma obra que um cara que só está fazendo besteira, porque todo mundo se vende como profissional. Mas na hora da entrega, mas o fulano não vai entregar essa obra. Muitas vezes ele entrega. Ele não ganha nada. Ele não ganha nada. Só que você também que perdeu a obra, você não ganha. Porque o nosso produto, ele todo mundo perde. Ele é bom, é um produto bom pro 7.1, cara. Esquadria de alumínio é um produto bom pro cara que é 7.1. Porque você não chega lá e fala assim, ó, tá aqui o meu produto. Não, você fala, meu produto é Gold, com vidro de 6 milímetros. Tá. Rodana ruim, fecho ruim, parafuso normal, silicone acético, um carro todo quebrado, a esquadria arranhada, ou ele reutiliza um vidro de uma obra anterior que ele tirou e limpou e botou na esquadria, então tu não está levando um produto novo. Então, assim, só que na cabeça do cliente, é linha Gold com 6 milímetros com linha Gold com 6 milímetros. Exatamente. Muitos clientes então até é bom pro enxergam... 7.1, porque é intangível. Ele não consegue ver. Então ele não consegue ver. É o mesmo produto. Mas tem showroom. Mas no showroom só coloca coisa bonita e linda, gente. O que vai entregar não é o produto que está no showroom. A gente não está falando de um produto que é um telefone, que são milhões feitos em escala. Não, a esquadria ela é feita personalizada para um e para outro. Que entra novamente naquela questão. Não é o produto, mas é a experiência. É o conjunto de coisas que moldam... Que permeiam aquele produto. É isso aí. É basicamente isso. E o cliente, muitas vezes, cara, volta e meia aparece um cliente lá que, inteligência artificial, o cliente acha que sabe tudo. Ele já chega armado para chegar e discutir. Eu entendi porque eu já pesquisei, eu sei, eu vim para saber o preço porque eu já conheço de tudo. Cara, tem cliente até hoje que acredita que a minha empresa... é uma revendedora, uma distribuidora da linha Suprema ou da linha Gold. Você vende a Suprema porque ele também está vendendo. Mas por que vocês têm preço diferente? Você é revendedor? Não, peraí. Suprema é o perfil. Só que a roldana que eu utilizo, eu defino a qualidade. A fechadura que eu utilizo, eu escolho. Eu posso escolher uma superior ou uma inferior e meu concorrente também é a mesma coisa. O selante, o acabamento, eu acho que... O mercado de esquadria, eu sou capaz de falar para você, eu tento fugir um pouquinho de temas polêmicos aqui, mas eu acho que um pouquinho de o mercado está nessa situação que a gente está, é que adotou-se rótulos, não tem como você soltar um sistema no mercado, você lançar um sistema e não dar um nome para ele. Mas em função daquele nome, o cliente ele começa apenas a buscar preço porque ele entende que é o mesmo produto, diferente da marcenaria.
Quando um cliente chega para fazer um orçamento de um painel de televisão, ele vai numa marcenaria, custa 5 mil, mas ele vai na outra, custa 15. Ele muitas vezes não tem dinheiro para comprar o de 15, mas ele não questiona. Cara, é melhor. Mas eu tenho dinheiro para comprar esse. Ou ao contrário. Cara, nunca que esse de 5 mil aqui vai me entregar o que aquele de 15, 20, 30 mil reais entrega. O MDF dele deve ser muito superior, porque não tem um rótulo em volta daquele produto. Agora, quando a gente traz o rótulo Suprema Gold, que é o carro-chefe de 90% do Brasil hoje, todo mundo que trabalha com esquadria, a grande maioria, a grande massa, carrega esse rótulo. Então, eu já vi bastante profissionais de marketing até instruírem o pessoal substituir os nomes. Porque o cliente ele sempre busca um amparo, alguma base para ele relacionar alguma coisa e fechar aquela informação e ele acreditar que ele entendeu 100% daquilo e começar a negociar apenas preço. Na marcenaria isso não acontece. Na marmoraria isso não acontece, porque não tem um rótulo. Agora, danado do rótulo que faz o nosso Coloca produto... todo mundo na mesma panela. O nosso produto ser um produto tão diferenciado, muitas vezes, ser tratado como commodity. É aí que o negócio aperta. Fica ruim para o cara bom, mas fica ótimo para um 7.1. É isso aí. O 7.1, ele não vai lá e fala e bota um preço mais barato e leva. É como vendeu a arroba do boi gordo, né? É isso aí. Carne é carne, né? É isso aí. Café é café, arroz é arroz, vão negociar preço. E a que ponto chegamos? É verdade. E como é que a gente pode mudar isso, cara? Se tem uma ideia em mente, porque, pelo que eu entendi, você quando criou o Instagram foi justamente por algumas dores parecidas com essa. 100%. Então, assim, o diferencial, eu acho que cada vez mais é a gente colocar realmente essas informações na internet, e eu, com a minha responsabilidade, eu acho que você também, não falar só para o serralheiro, falar também para um cliente final. Acredito que você deva ter um cliente final que te acompanha, porque só a gente fazendo com que essas informações cheguem até eles, para eles poderem diferenciar. E olha, eu vou te falar, hein, eu já sinto alguma diferença, tá? Porque eu vejo muita gente falando comigo e conversando a respeito. Pô, depois que eu vi teu vídeo, eu entendi que aquilo funciona assim, aquilo outro é de outra forma. Eu acho que é isso. É só a gente realmente educar, comunicar e passar essas informações aí para o público final, né? Arquiteto é um bom caminho para essas informações chegarem, né, até o cliente final, né? Porque o arquiteto está sempre ali naquela interseção ali entre os fornecedores e o cliente final, né? A informação é tudo. A informação é tudo. Eu gosto muito de analogia, cara. Eu acho que facilita muito o entendimento de quem está ouvindo. Muitas vezes a gente fala um monte de coisa, descarrega aquele monte de informação para um arquiteto ou para um cliente final. Você fala o abecedário, o cara entendeu o A, B e dali para frente ele já não viu mais nada. Eu costumo falar, cara, aquela questão do agregar valor, que tá muito na moda falar nisso, né? Agregar valor. E é bonito, né? Norma. É bonito. Que mais? Alto padrão. Alto padrão. Nossa, cara, isso são palavras que são bonitas, né? Licenciado, homologado. Homologado. Mas o que realmente é agregar valor? E agora? O que é agregar valor? Atenção pro corte. Você tem uma caminhonete, um carro, cara, que vale 100 mil reais. A tabela FIP é 100 mil. Você acha que você vai conseguir vender por 150? Difícil, cara. Agregar valor não é chutar o pau da barraca lá para cima. Essa não seria o ideal, talvez? Cada um entenda como quiser. Cara, eu vou jogar lá para cima e tem cliente que vai pagar, ok. Mas você está numa bolha. Para ser competitivo no mercado, não é assim que funciona. Quem comanda o mercado, quem dita as regras do mercado, é o próprio mercado. E quem ajusta é o próprio mercado que vai se moldando. Cara, mas o meu carro, a tabela é 100. Cara, mas meu carro está com 4 pneus bons, tem um ar-condicionado, a pintura está intacta, estou vendendo a 115. O cliente ele vai entender, ele vai comprar. Assim como tem o mesmo modelo de carro do mesmo ano vendendo por 85 porque está baleado. Então, o agregar valor entra muito na questão da precificação. Quem não entende de precificação não vai ter isso claro. Porque quando você fala assim, poxa, qual que é a margem de lucro de um negócio de esquadria de alumínio? Cara, varia muito. É variável demais. Eu acredito que o saudável é a empresa
lucrar minimamente 20% do faturado. Então, vamos falar que você vendeu R$100.000 e você ganha 20. Mas se você conseguir agregar valor na venda, ao invés de vender por 100, vender por 110, porque o seu produto ele realmente é diferenciado. Você não está furando o olho do seu cliente, que nem um 71. Não, meu produto é assim e eu vou entregar uma merda. Não. O mercado é 100, mas eu estou vendendo a 110. Você pega os seus 20, ele vira 30. É onde que vira 50% a mais do que te sobraria. 10% vira 50% no final da linha. É isso. Então, cara, a única saída, cara, é realmente o pessoal, primeiro, né, ser realmente diferenciado, entregar aquilo que promete e depois conseguir vender para o cliente, conseguir transmitir, conseguir se comunicar e mostrar que o produto dele realmente é acima da média para justificar aquele preço. Cara, como que você pega uma pessoa hoje e fala assim, cara, se você aumentar 10%, você aumenta 50% do seu lucro. O cara fica, hã? A turma não vai entender isso. Não tem, tem que botar no papel, escrever direitinho. E aquela... ó, aqui, ó, uma maçã, mais uma maçã e vamos que vamos. E aquela cultura hoje está acabando um pouco, graças a Deus. Mas quando tinha-se muito mais margem no passado, era muito comum você sair na rua, cubra o orçamento, tinha margens maiores. Eu fico hoje em dia com isso. não tem. Cubra o orçamento do concorrente. Um serralheiro falar isso é absurdo, porque tu não tem os mesmos custos que o cara. Eu não tenho os mesmos custos que você não tem os mesmos custos do que eu. O nosso preço não tem como ser igual. Não tem como ser igual. Não tem como ser igual. Eu tenho que calcular, eu calculo meu produto de uma forma, você calcula de outra forma. A maneira que a gente vai se diferenciar no mercado é outros 500, é outra coisa. Agora, a formação do valor do meu produto não pode ser balizado no valor do seu produto, porque eu pago aluguel, você não paga aluguel. Eu tenho carro na prestação, você tem o carro próprio. E por aí vai. Eu tenho R$1.000, eu gasto R$1.000 só de luz, o outro gasta R$5.000 de luz. Isso tudo tem que entrar. Não é, não, mas o meu alumínio custa 40 e o teu 40. Meu vidro custa 80 e o teu 80. Não é esse o cálculo. E o restante, o que vem por trás, não dá para calcular dessa forma, gente. Não tem como. Pelo amor de Deus. Forma. Não tem como. E é aquela questão, cara, a gente fala assim, ó, eu vendo 100 mil e ganho 20. Se eu aumentar 10%, eu ganho 30, 50% a mais. Não, mas espera aí. Esse é o lado bom. E se eu der 10%, eu ganharia 20, sobraria 20. Cara, vai sobrar 10. Metade do que eu ganharia? Então é onde a questão da precificação começa a realmente separar as empresas que realmente prosperam daquelas que patinam ou chegam até quebrar. Eu acho que, cara, a questão da precificação é o calcanhar de Aquiles de toda empresa. Toda empresa. Quem conhece de precificação, infelizmente... não está ditando os preços do mercado. Antigamente, o grande dava o preço e o pequeno, eu cubro. Por quê? Porque o custo dele é menor. Então, ele falava, eu cubro o do grande. Beleza. Mas agora, o grande está tendo que se ajustar em função do preço dado pelo pequeno. A conta não fecha. É isso aí, ó. Vou dar uma dica bônus. A gente está chegando aqui no final do podcast, mas eu preciso falar em relação a isso. A minha opinião... em relação a isso tudo que a gente está falando aqui, é que essa bolha vai estourar. Muita gente desqualificada no mercado, como a gente bateu aqui desde o início do podcast. Eu ainda acho que ainda vai crescer mais essa desqualificação do nosso setor, porque realmente eu entendo, todos estão tentando melhorar de vida. Eu não estou aqui querendo que você não deixe de empreender, só quero que você empreenda com responsabilidade. E é por isso que eu falo que essa bolha vai estourar. Eu acho que a gente realmente, as pessoas que trabalham certo, não vou nem falar que é empresa grande, as pessoas que trabalham certo, as pessoas que precificam da forma correta, as pessoas que usam o produto da forma correta, estão sofrendo. Estão sofrendo porque é muita gente desqualificada, que não está sabendo fazer a conta, que não sabe comprar o material, e vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Mas eu acho que essa bolha vai estourar. E só vai ficar no mercado realmente quem tiver qualidade, quem tiver trabalhando da forma correta. Porque eu acho que o mercado vai expelir de forma cruel os que não querem trabalhar de forma correta. E isso é uma coisa que eu acredito. Eu já tenho alguns indícios, não tenho prova, nada, mas coisas que eu sou um fissurado, cara. Eu fico vendo essas coisas o tempo todo. Então, assim, eu vejo indícios de que isso vai vir a acontecer. Então, deixa aqui esse recado. Essa bolha vai estourar. Então, se você está aí trabalhando meia bomba, ou você vai se transformar numa bomba inteira e vai explodir,
ou você melhora e progride. É isso, meu amigo. Ó, obrigado pela tua presença, deixei meu recado, mas eu também quero que você deixe seu recado final usando isso que eu falei, ou não, ou se você quiser falar a respeito de qualquer outra coisa, vamos levar esse tempinho aí para a gente poder finalizar, que a gente zeramos o game lá, ó. Obrigado, Fernandão. Cara, obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É um prazer, uma honra estar aqui conversando, batendo esse papo Honra com foi você. minha, cara. Honra foi minha. E a mesmo. gente, como eu disse, a gente não tem noção da onde essa conversa aqui ela pode chegar. E se chegar até pessoas que realmente vão mudar, recalcular a rota e vai reajustar e vai ter uma transformação na empresa, cara. Eu não estou falando de nada supersticioso, não. Estou falando de métrica mesmo, de começar a recalcular a rota e fazer o negócio começar a andar como deve andar. Cara, isso aqui já valeu demais. Isso aqui é um legado, não é uma conversa jogada fora, pô, vamos lá pra gente aparecer no Instagram. Cara, isso aqui muda. Não, cara, é o que você falou, é fazer aquela portiolazinha de gás pequenininha, mas bem feita, com carinho, com dedicação, com um produto legal, correto. Pô, fazer um boxe daqueles antigos, não nem de vidro temperado, fazer um boxe de alumínio com acrílico, mas cara, que legal, com a pintura eletrostática boa, um silicone bem passado, neutro e tal. Cara, é o mínimo, gente, é o mínimo. Ninguém aqui, nem eu, nem o Fernando, estamos falando de você sair trabalhar com sistema, de você trabalhar com fachada stick, nada disso. É só você ser um serralheiro, mas, cara, faz com amor, cara, faz com carinho, valoriza aquilo que você está colocando na mão. Fica satisfeito quando o cliente olha e fala assim, caraca, que portiola maravilhosa, ele é super funcional, nunca quebrou, está aqui na minha casa há 10 anos. Quem fez? Pô, Fernando. Pô, perdi o contato dele. Tem um telefone do Fernando aí que fez aquela portiolinha de gás que agora ganhei, subi na vida, agora eu estou com uma casa aqui de 5 milhões de reais e quero fazer minha casa toda com o Fernando que fez aquela portiolazinha. Porque é assim que acontece as coisas. E o cliente ele já entendeu que quem faz serviço não é a empresa, né? É isso É aí. o profissional, né? É isso aí. Eu quero aquele cara fazendo o meu serviço. É isso aí. Hoje está muito mais nítido, né? Antigamente entendia-se que era a empresa. Não, cara, é muito do profissional. Então, a ideia, cara, é realmente a gente se diferenciar. Desde o início sempre foi isso, cara. Diferenciar, pô, bom dia diferenciado, uma ótima segunda-feira, uma ótima terça. Mas diferenciar, cara, é a única forma que a gente tem de realmente sair da grande massa que muitas vezes está entregando coisas ruins, produtos ruins, mal especificados, mal produzidos, mal instalados, cara, mal carregados. Tem gente que não sabe carregar uma esquadria. E isso é um fato. E não estou aqui para apontar dedo, mas a única forma que a gente tem de realmente sair, cara, e prosperar, e é possível. É sim. E não precisa o cara ser grande para ele realmente ganhar e prosperar e dar certo na vida e conseguir os seus objetivos, de que é comprar uma casa, fazer um galpão ou comprar um bom carro para ele trabalhar. Cara, mas realmente tendo a eficiência de ser diferenciado, eu vou lá, faço uma vez, vai dar tudo certo. Por mais que seja pouco aquele markup, né? Pô, cara, eu tive que fazer mais barato do que a outra empresa. Cara, mas eu fiz uma vez só. O que chegou aqui não sai daqui mais. Tá ganho o dia de hoje. Amanhã é outro leão que a gente vai matar. E se a gente conseguir colocar isso na cabeça do pessoal, cara, meu, pra mim já tá de bom tamanho. Porque eu não tenho ninguém como concorrente, pô. Eu não tenho. Cara, onde que eu, empresário, se eu fosse apenas um treinador, um palestrante, pô, eu vivo de dar dicas, pô, o cara dá dica porque ele... Não, cara, eu sou empresário. Eu estou dando dica para concorrentes meus que estão na minha cidade, no meu entorno, que na prática vão brigar por obras junto comigo. Só que se ele subir, sobe junto. Sobe junto, a gente Sobe tem que todo trazer a mundo régua junto. para É cima. isso. E a régua tá baixa. Mas a gente vai conseguir. É isso. A gente vai conseguir. Quanto mais a gente sobe o cara que está fazendo lá, ó, explica pro cara lá, ó, você que faz 100 reais, cara, tu pode fazer isso aí a 200 reais. Só que eu cobro 400. Então, quando tu sobe para 200, ninguém é hipócrita aqui, gente. Ninguém é hipócrita. Se o mercado subir, todo mundo sobe junto. O cara que cobra mais caro, sobe junto. Ele vai ter mais lucro. O cara que ganha menos, vai ganhar mais. Ninguém é hipócrita, pelo amor de Deus. A gasolina de R$4 quando foi para 8, alguém parou de colocar gasolina? É isso aí. Não Exatamente. parou? Porque não tinha gasolina mais de 4, nem de 5 e nem de 6. Vai ter que colocar a esquadria, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então vamos subir a régua, vamos valorizar nosso setor, vamos valorizar o nosso produto, porque ele já é bem desvalorizado, gente.
Eu não sei aí, eu acho que quem trabalha com arquiteto, com engenheiro, construtor, essas coisas todas, sabe que muitas das vezes, se você for lá competir com o cara lá do porcelanato, com o cara do mármore, com o cara da pia, com o cara do vaso sanitário, às vezes você fica lá, ó, jogadinho no canto, espera aí, com seu, com seu metrinho de madeira aí, seu caderninho de espiral, sua bermudinha aí. Então, você tem que mostrar valor. Bora recuperar a nobreza desse setor, né? Senhores, diferenciada aí, Fernandão. Obrigado, meu irmão. Cara, satisfação. Pô, satisfação toda minha, cara. Eu sou um admirador do seu trabalho, da forma que você se comunica, da forma que você passa a informação lá para a galera, que é para mim também, né? Porque eu também sou teu seguidor, aprendo muito lá vendo você. Pô, um prazer, cara. Obrigado aí pelo teu esforço de estar aqui na mesa com a gente, de passar toda essa sua experiência. E deixo aqui sempre o Mãos à Obra à sua disposição para quando você estiver aqui no Rio. Ó, Felipe, tô aqui, vamos sentar lá para bater um papo? Então, em vez de a gente parar para almoçar, a gente senta aqui e conta para eles aí. Bora conversar, né? É isso. Cara, aí. mas assim, satisfação mesmo, uma honra estar aqui. E eu quero falar para você, cara, que se a gente tivesse mais pessoas com a mesma visão do que você, de realmente ter um projeto para levar o nosso setor para frente, quem sabe o nosso setor seria melhor, né? É isso aí. Cada um fazendo a sua parte. Você aí na comunicação, nesse intermédio de pessoas realmente que querem fazer o nosso segmento ir para frente. Você como empresário também, pô, não é? Sim. São coisas em paralelo, mas, cara, como um comunicador, realmente eu falo para você, cara, eu sou um fã mesmo. Valeu, que isso aqui é um projeto. Eu ainda comentei esses dias, falei, cara, não é mais um projeto, isso já é um legado, isso já entrou para a história. Se amanhã você não abrir o seu olho mais, ficar guardado. Cara, isso aqui vai ser eternizado. Esse momento aqui, pelo menos, eu vou levar para a minha vida. Não. Foi uma honra e muito agradecido pelo convite. E se você me convidar novamente, virei aqui novamente para a gente já está convidado da próxima vez, mas aí você vai ter que ficar um pouco mais polêmico, porque tem o Naveia aí, que o Naveia é aquela mesa polêmica, que senta quatro para a gente, ó, marretar você que está do outro lado aí, fazendo besteira aí com esquadria de alumínio. Gente, obrigado por vocês acompanharem a gente até agora. Fernandão aí brilhantemente ajudou muita gente, vai voltar várias vezes, pode ter certeza disso. E pega esse conteúdo maravilhoso, compartilhe com todos, passe essas informações cada vez mais para frente para a gente melhorar. E nunca esqueçam, mãos à obra.